Oi amigos e amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só, para você ganhar tempo e ficar sabendo do que está rolando no Peixão. Neste vídeo eu vou falar sobre a situação física do Neymar, as dúvidas do Vojvoda e sobre o que eu apurei em relação ao Juventude entregar, jogar com reservas, o que muitos de vocês têm me perguntado, mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações e também avalie se tornar membro deste canal. Se não aparecer o botão seja membro aqui embaixo deste vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para lá. Na aba posts também eu faço comunicados frequentes para vocês, como a programação da semana, né? Vocês conseguem saber quase tudo que vai rolar durante os próximos dias no canal, do que é uma semana fundamental, né? Espero que a gente termine essa semana aliviado, feliz com a permanência do Santos na Série A do Brasileirão. Falando sobre Neymar, o Neymar está bem dentro do possível. Ele tem uma lesão no menisco, então eu vou falar para vocês que está tudo certo. Mas o Neymar não teve problemas por ter jogado no sacrifício a partida contra o Sport, né? Se temia pela reação do joelho do Neymar, né? Tipo, será que inchou, agravou? E não foi o caso. Claro que dói, o Neymar tá jogando dentro de um esforço grande, a dor, o incômodo são maiores que antes por conta desse problema no menisco, mas o Neymar dentro desse limite tá bem. O Neymar inclusive teve uma agenda concorrida aí no último domingo. Ele esteve primeiro com a Mavi e suas filhas na piscina, depois foi para um evento de inauguração de uma loja no shopping Litoral Plaza em Praia Grande, uma loja da sua família, com a participação do Neymar pai. No sábado esteve no aniversário do Muricy Ramalho, então eu perguntei para as pessoas dele próximas ao Neymar como é que ele estava e a resposta foi: tá bem, tanto é que ele não ficou em casa apenas tratando, né? Ele conseguiu curtir um pouco da sua folga, ele se reapresentou nesta segunda-feira. Na terça, a gente vai ter uma noção melhor de como ele tá, mas como ele próprio disse depois de jogo contra o Sport, ele vai para a partida contra o Juventude e a tendência é que ele seja o titular. Eu vou atualizando vocês sobre as notícias tanto do Neymar quanto de escalação. E aí, falando de time provável, eu queria comentar um pouco das dúvidas do Vojvoda, que dessa vez, ao que tudo indica, são menores. O Vojvoda entende que a partida contra o Sport tem um cenário semelhante ao do jogo contra o Juventude. Claro, o Juventude é mais forte, ainda mais jogando em casa em relação ao Sport, mas eu digo sobre postura. A ideia do Vojvoda é que o Santos tem uma postura semelhante, atacando o Juventude, tentando ser protagonista, até porque o empate não seria um bom resultado, né? Todo mundo lá de baixo está ganhando, com exceção do Inter. Então o Santos precisa dos 3 pontos contra o já rebaixado Juventude. A tendência, a postura do Santos deve ser ofensiva. E aí a dúvida do Vojvoda é retomar a trinca de meio-campistas, né? Tiraria o Tiquinho, colocaria o Zé Rafael, daria mais liberdade para os laterais, para o Barreal e para o Guilherme, deixaria o Neymar mais próximo da área, ou manter essa estrutura com 3 atacantes ali, digamos, né? Se contar o Neymar, 4 atacantes, Neymar mais próximo do centroavante, Barreal e Guilherme apenas 2 volantes, Arão e João Schmidt. O Vojvoda entende que o meio campo funcionou, não deve mexer na linha de 4, Adonis, Eivaldo, Igor Vinícius e Souza, o Brasão não tem por que mexer. Então o Santos, depois de muitas mudanças contra a Inter Sport, deve ter um time mais próximo do que a gente está imaginando. Um time com menos mudanças, até talvez um time repetido, né? Coisa que o Vojvoda nunca faz. Então existe essa dúvida entre manter o esquema com Neymar de meia e ter um centroavante, ou reforçar um pouquinho o meio campo com o Zé Rafael. O Tiquinho é uma dúvida. Ele aparentemente não tem lesão, mas ele ficou bem cansado depois do jogo contra o Sport. Ele não aguentou jogar um primeiro tempo, não conseguiu jogar 45 minutos. Ele estava pedindo para sair antes de ir para o intervalo. Então é uma substituição já fácil de fazer. É tipo assim, uma substituição provável, muito provável. Então você vai gastar uma substituição com alguém que não foi tão bem contra o Sport, num gramado mais difícil, fora de casa. Então a tendência é que o Tiquinho tenha ainda mais dificuldade pós-viagem do que teve contra o Sport. Por isso, eu não me surpreenderia com o Lautaro ali, ou até o Tassiano, que não joga na Vila Belmiro, é relacionado para partidas fora de casa. Então imagino que a dúvida do Vojvoda esteja entre ter um centroavante. Eu acho que o Tiquinho acaba correndo de alguma forma por fora para Lautaro e Tassiano, ou colocar o Zé Rafael no meio campo. E existe aí um asterisco. O Lautaro não deve jogar contra o Cruzeiro na última rodada, porque ele está emprestado pela Raposa. Então você tiraria a sequência. Você põe o Lautaro agora e não põe na última, né? Então tudo isso deve estar na cabeça do Vojvoda. O treino de hoje, de segunda-feira, teve poucos indícios de time, foram muitos testes ali na reapresentação, basicamente, porque domingo foi aquele treino mais rápido, né, pós-jogo. Já
a partir do treino de terça, eu devo saber a escalação, vou tentar trazer para vocês o mais cedo possível. O Santos treina pela manhã e viaja para Caxias do Sul. Para terminar este vídeo, já falando de Juventude, o Thiago Carpini deu uma entrevista na sexta, dizendo que ia conversar com a diretoria, que existia a possibilidade de fazer alguns testes, talvez antecipar as férias de alguns jogadores. Isso gerou uma grande especulação de que o Juventude poderia vir com um time reserva contra o Santos, né? Páginas do Sul informando sobre isso. Eu conversei com um jogador do Juventude, que eu não posso falar o nome, ele me disse que não imagina isso. Que no treino desta segunda o Carpini não definiu, mas que ele não falou nada sobre férias, que todos vão estar treinando normalmente nesta terça e que os caras titulares querem jogar. Falou, seja para ficar no Juventude ou para ter um contrato ainda melhor em outro clube. Eles querem jogar, não tem nada de abrir mão, muito menos de entregar, né? Mas não tem nada dos caras pedindo para sair de férias antes. Pode ser que tenha um teste ou outro, tipo, ó, quem tá terminando o contrato não precisa jogar, outra que você não sabe se fica para a Série B entrar, talvez isso ocorra. Mas acho difícil que o Juventude venha com o time reserva, venha entregue para enfrentar o Santos. E eu fui perguntar pro Santos, porque esse tipo de informação corre, né? Alguém que conhece alguém, vou supor aqui, sabe? O Neymar chamar o Nenê. Isso não é uma informação, tá? Uma suposição. Jogadores se conhecem, se falam, as comissões se conversam. Eu ouvi no Santos que a informação é: o Juventude vem com o time completo. A mesma informação que eu apurei foi a que o Santos ouviu. O time completo do Juventude está rebaixado, pode estar desmotivado e não é um time bom, tanto é que caiu. Mas fato é, a princípio, que o Juventude não deve ter time reserva contra o Santos, tá? O Santos deve ter sim dificuldade para enfrentar o time de Caxias do Sul. Então falei de Neymar, as dúvidas do Vojvoda, da tendência de time titular no Juventude do Thiago Carpini. E agora eu peço a sua inscrição, seu like. Não deixe de se inscrever, deixar seu like antes de deixar esse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e acompanhe a programação do canal. Nessa terça-feira tem live, depois atualizações do Musset, pré-jogo de Santos e Juventude, pós-jogo, análise de cabeça fria, atualizações do Musset, live, atualizações, história de setorista, pré-jogo, enfim. Vocês já sabem, e se tiver alguma notícia, a notícia se sobrepõe. Então, com tudo de Neymar que aconteceu semana passada, o foco é notícia quente, como vocês souberam aqui, antes de várias coisas. Escalação se souberam antes, enfim, vocês já sabem o que eu espero trazer sempre nesse canal. Beleza? Muito obrigado pela companhia, uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.